Como vimos no último vídeo, Salomão morreu em 997 a.C. A nação de Israel, de 12 tribos, passa a ser dividida. 10 tribos se estabelecem como um estado separatista com sede em Samaria. As outras 2 tribos continuam sob jurisdição de Jerusalém. Embora o reino tenha se dividido, o favor divino continuou para os que permaneceram sob Jerusalém. Os seguintes 390 anos de história, tanto o reino de Judá das 2 tribos como o reino de Israel tiveram diversos reis. A história bíblica relata grande oscilação de obediência a Deus entre eles, de modo que alguns foram exemplares até certo ponto, outros nem tanto. Até por volta de 905 a.C., os reis de Judá foram Roboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jeorão e Acasias. Os reis de Israel foram Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Tibni, Acabe, Acasias e Jeorão das 10 tribos. Jeová designou profetas para adverti-los. Um desses exemplos foi Elias, que viveu por volta de 937 a 906 a.C., nos dias do rei Acabe de Israel e de Jeorão de Judá. Seu sucessor foi o profeta Eliseu, que cumpriu bem sua designação nos cerca de 50 anos seguintes, advertindo Israel das 10 tribos. Durante a designação profética de Eliseu, os reis de Judá foram Jeoás, Atalia ou Atália e Amazias. Os reis de Israel foram Jeú, Jeoacás e Jeoás. Jonas também serviu como profeta pouco depois de 850 a.C. Ele serviu nos dias dos reis Amazias, Uzias, Jeoás e Jeroboão II. Jonas também foi designado a profetizar a destruição de Nínive. Ele registrou sua designação em um livro por volta de 844 a.C. Joel e Amós foram outros profetas contemporâneos de Jonas. Joel registrou sua profecia por volta de 820 a.C., durante os dias do rei Uzias. Amós serviu entre 829 a 804 a.C. Foi por volta de 804 que Oséias iniciou seu serviço como profeta, trabalhando até pouco depois de 745, quando escreveu seu livro. Oséias profetizou nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. Isaías e Miqueias foram contemporâneos de Oséias. Eles começaram a profetizar por volta de 778 a.C. Durante seus dias, o reino de Israel das 10 tribos foi conquistado pela então potência Assíria em 740 a.C. Com o tempo, a cultura deles se fundiu com costumes não judeus. E por fim, se tornaram samaritanos, uma família pagã com completa aversão dos judeus. Os profetas Isaías e Miqueias também presenciaram as pressões da Assíria e suas tentativas de capturar o reino de Judá nos dias do rei Ezequias. Foi nesse período que um anjo executou 185 mil soldados assírios, frustrando os planos do rei Senaqueribe da Síria. Isaías registrou seu livro pouco depois de 732 a.C. Parece que Miqueias terminou mais tarde, por volta de 717. Ezequias recebeu proteção divina e prosseguiu com seu reinado. Ele governou por 29 anos até ser substituído por Manassés em 716. Manassés governou por 55 anos, mas não liderou conforme a lei. Em 661, ele foi substituído por Amon, que governou por 2 anos até ser assassinado. O reino de Judá recebeu Josias,
um garoto de 8 anos de idade que começou a governar em 659 a.C. Os profetas Sofonias, Naum, Jeremias e Abacuque viveram durante o reinado de Josias. Sofonias compila sua profecia antes de 648. Naum escreve por volta de 632. Além de ser um grande estudioso, Jeremias se torna profeta a partir de 647 a.C., servindo por uns 67 anos. Abacuque provavelmente foi um músico do templo, mas também foi usado como profeta por volta de 628, quando escreveu seu livro. Josias governou por 31 anos. O trono é ocupado por Jeoacás. 3 meses depois, Jeoiaquim assume o reino por 11 anos. Depois disso, Joaquim reina por uns 3 meses. Zedequias começa seu reinado no ano de 717 a.C. Ele governou por 10 anos até que Jerusalém é destruída por Babilônia em 607. Depois disso, nenhum rei ungido governou o povo de Israel. Poucos meses depois, Obadias escreve sua mensagem. Ainda nesse mesmo ano, o drama dos judeus é narrado pelas lamentações de Jeremias. Uma parte da população é levada cativa para a Babilônia, a serviço do rei Nabucodonosor. Entre eles, havia o profeta Ezequiel. Em 591, Ezequiel termina sua escrita. A essa altura, talvez Jeremias já está de idade avançada quando estava finalizando os registros de primeiro e segundo livro de Reis. Um judeu de família nobre chamado Daniel também foi levado para a Babilônia. Ele viveu durante uns 70 anos de cativeiro dos judeus, de 607 a 537. Daniel viu a captura de Babilônia pelos medos e os persas. O rei persa, chamado Ciro, liberta os judeus para que voltem e reconstruam a cidade de Jerusalém. Esdras foi um sacerdote e respeitado erudito. Ele narra a volta dos judeus para Israel a fim de reconstruir um templo para a adoração a Jeová. O altar é reconstruído em 537 a.C. No ano seguinte, o alicerce do templo é finalizado, mas a obra é interrompida por uns 15 anos. Ageu e Zacarias viveram nesse período como profeta para incentivarem os judeus em terminar a reconstrução de Jerusalém. Seus registros foram terminados em 520 e 518, respectivamente. O templo é finalizado em 515 a.C. Depois disso, Assuero, um rei persa, escolhe uma judia de nome Esther para se casar. O relato dela é escrito mais tarde pelo seu primo Mordecai, por volta de 475 a.C. Esdras chega em Jerusalém em 468. Ao ver o declínio espiritual dos judeus, Esdras percebe que medidas precisam ser tomadas para restaurar a espiritualidade do povo. Ele escreve seu livro e as crônicas por volta do ano de 460. Foi ele quem provavelmente reúne os salmos de diversos escritores que conhecemos hoje. No início de 455 a.C., os muros da cidade de Jerusalém ainda permaneciam destruídos. Diante disso, Artaxerxes emite um decreto para a reconstrução da cidade. Um oficial judeu chamado Neemias é enviado como governador distrital para coordenar a reconstrução dos muros. Malaquias também foi enviado como profeta para reajustar a mentalidade dos judeus. Tanto Malaquias quanto Neemias escrevem seus livros por volta de 443 a.C.
Os muros de Jerusalém foram terminados em 406 a.C.